E aí, tudo bem? Tá começando mais um Mente Vazia, André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é o Mente Vazia. É claro! E aí, seja bem-vindo a mais um episódio. Quer aprender a ganhar dinheiro sem sair de casa? Arrasta pra cima. Tá começando aí mais um Mente Vazia. Hoje é dia 7. Deixa eu ver, dia 8 de julho de 2021. Esse aqui vai ser um outro episódio diferente. O último episódio de semana passada eu falei que ia ser diferente porque eu tava gravando deitado. É bem difícil eu gravar deitado, porque geralmente eu gravo de pé. Porque. Não sei porquê, eu prefiro gravar de pé. E aí, tive que gravar deitado. Não lembro por que também que eu fiquei sentado. Fiquei deitado, né? Mas agora eu tô gravando dentro do carro. Voltamos ao Celtas Studios. Tô aqui dentro do meu carro. Acho que o áudio tá até um pouco melhor. Por causa da acústica, que eu já expliquei. Já que a acústica do Celta é a melhor acústica que tem. Porque o carro faz um barulho da porra. Então os caras tinham que fazer uma acústica boa. Pra você poder dirigir sem que o barulho atrapalhasse. Então eu já expliquei essa teoria já. Que os carros, quanto mais antigo, melhor é a acústica. Então eu tô gravando dentro do carro, a acústica provavelmente tá boa. O problema é que antes eu gravava na garagem de casa, né? E agora eu tô gravando aqui no onde eu venho correr. Eu sempre venho correr aqui de tarde. E aí eu vim gravar aqui hoje porque aqui é um lugar, apesar de agora tá passando um carro, é um lugar bem silencioso, né? Quer dizer, silencioso não, é um lugar abandonado. Eu já falei já, aqui é um lugar perigoso. Inclusive eu tenho que até terminar de gravar esse episódio rápido, porque o cara que acabou de passar no carro aqui passou encarando. Não sei, às vezes ele viu um carro parado, uma pessoa sozinha, ele achou que tava tendo coisa obscena, né, que fala. Só que daí ele viu sozinho, ele falou, não, é pior ainda. Porque se fosse eu e uma menina aqui, aí ele ia pensar que era só amorzinho dentro do carro à tarde. Mas agora eu sozinho, ele vai pensar que é amorzinho sozinho. Mas não é não, tô gravando podcast. É muito pior. Muito pior. Deixa a imagem que ele tem agora. Mas eu vim gravar aqui, eu tenho que gravar rápido, porque começa a escurecer, começa a ficar perigoso. Já tá perigoso agora à tarde. Porque eu tenho a cara altamente assaltável. Então se alguém passar aqui e ver eu com o celular vacilando, com um monte de coisa aqui no carro, pra levar é 2 palitos. Então tem que gravar rápido isso aqui. Mas eu vim gravar aqui porque em casa tá muito barulho. Tá todo mundo lá em casa. É, Aí é vizinho. O cachorro tava latindo. Um pouco antes de eu sair de casa, o cachorro já tava latindo já. E eu falei, eu não vou gravar lá hoje. Vou sair. Eu já tinha que sair já. Aí eu vim aqui pra gravar aqui. Então. Bom, não precisa explicar por que eu tô gravando aqui, né? Mas eu queria explicar. Que inclusive eu vou aproveitar que eu já tô falando, que eu acabei de lembrar. Que eu acho que se der tempo, não ficar muito tarde, eu vou sair pra aproveitar que eu tô aqui. Eu já vou aproveitar pra dar uma caminhada, já dar uma corrida. Mas eu tenho uma parada que eu tava pensando. Porque aqui é um lugar bem abandonado. Abandonado não, mas é cheio de mato, sabe? Só tem mato só. E aí tem alguma casa, uma casa ou outra, chácara, essas paradas assim. E tem um clube. Quem é da Várzea aqui conhece. Tem um clube aqui. Sabe, um clube que tem campo, tem piscina, tem salão de festa, tem todas essas porra aí. E aí tem um clube aqui que não, sempre tem treino de futebol. A molecada vem treinar futebol aqui. Eu não sei qual é os dias que ele vem também, porque eu não sou psicopata de saber também as datas, né? Mas tem futebol aqui quase todo dia. Quase sempre que eu venho, tá tendo futebol. E no horário que eu venho. E aí, sempre que eu tô vindo, é a hora que o treino tá acabando. Ou tá começando. Eu acho que tá acabando, porque começa a escurecer, eles vai treinar à noite, né? Então acho que a hora que o treino tá acabando é a hora que eu tô. É a hora que eu tô passando aqui pra correr. E aí, sempre eles andam, a molecada anda em bando, né? Eles andam em, sei lá, andam em quatro, em cinco. E eu tava pensando isso aí ontem, que eu vim aqui ontem. É, Sempre que eu tô sozinho e essa molecada vem em bando e eu vou de encontro a eles, sabe? Eles sempre vão pra algum caminho e quando eu tô indo pra encontrar eles no sentido contrário, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que, tipo, sei lá, eles vão vir me zoar, eles vão zoar assim, sabe? De provocar e mexer, e sei lá. Sabe essa cena que você vê em filme? Eu não sei porque eu tenho isso. Que os caras vão fazer bullying. Eu acho que vai acontecer isso comigo. Só que daí eu sempre passo pensando, assim, ó, esses moleque vir, vai dar ruim, hein?
E aí eu acho que vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. E eu tenho essa... Toda vez que eu tô aqui, os moleques vêm na minha direção, eu fico pensando assim. Eu fico pensando, pô, será que é agora? Vou ter que sair na mão? Porque com certeza eu vou apanhar. Porque um deles só, ele já tem estatura o suficiente pra me bater. Aí quando eles vêm em bando, em 5, 6, aí que não tem como mesmo. E aí eu fiquei pensando nisso, que toda vez que... E é assim, quando eu tô sozinho, quando eu tô com alguém, eu nem penso nisso. Quando eu tô com alguém, a gente vem conversando, os moleques passam, eu nem vejo. Mas aí quando eu tô sozinho, geralmente eu tô escutando podcast, eu vou escutando podcast. E aí, eles estão vindo na minha direção, eu falo, porra, será que é agora? Vai ter que sair na porrada agora? Pô, cheio de coisa pra fazer, tem que chegar em casa lá, postar os vídeos, fazer um negócio, podcast, tudo. E aí eu não sei o que é isso. Eu não sei se é algum trauma. Não sei se já aconteceu isso comigo. Se as molecadas zoavam eu na escola. Não lembro disso. Às vezes a minha mente apagou essa... Uma parte da minha cabeça apagou essa memória, mas uma outra parte tem salvo lá que é perigoso. Ou eu fazia isso com os outros. Às vezes eu fazia isso com os outros. Porque na escola a gente andava em grupo. Saía da escola todo mundo em grupo, ia pro ponto de ônibus. No Senai, a gente andava em grupo no Senai. No Senai parecia um... a gente contaminava lá o terminal de Campo Limpo. Porque a gente saía do Senai, todo mundo de branco. Imagina, tudo entrando assim, ó. Nas veias... parece que tava entrando na veia, assim, sabe? Invadindo, assim, ó. E a gente dominava o terminal. E aí, as pessoas às vezes tinham medo da gente. Só que não era de propósito. E aí agora eu não sei se isso é só uma lembrança que eu não lembro. Se é uma coisa que... Ou é só porque eu tenho autoestima baixa. Eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo. Mas toda vez que esses moleques passam por mim, eu fico meio ligeiro. Eu já falo assim, será que é agora? Será que é hoje? Hoje que vai ser aquela famosa briga? Briga não, né? Porque eu vou apanhar. Só vai ser... Será que é hoje que eles vão me bater? Eu não acho que eles vão me roubar. Não é uma coisa que... Ah, não, hoje eu vou ser roubado. Não. Eu acho que eles nem me roubariam, inclusive. Eu acho que eles só iam me zoar, me bater, sei lá. E eu espero que nenhum deles escute esse podcast aqui. Eu espero que... É muito estranho eu ficar falando aqui, porque tem um grupo de pessoas vindo na minha direção. E o carro tá bem de frente. Aí agora eu tô encarando meu celular como se eu estivesse fazendo FaceTime. FaceTime não, como é que fala? Chamada de vídeo. Aí eu tô falando sozinho, tô falando com o celular, fica menos pior. Mas eu... Olha lá, ó o pessoal passando. Que vergonha. Eu sempre tive vergonha de gravar vídeo por causa disso. Eu vejo essa galera que filma na rua. Quando a galera fazia vlog, lembra que fazia vlog? Que tem inclusive tem o João do Meu Mundo Minha Vida aqui de Jundiaí, que ele foi, acho que... Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a fazer esse tipo de vídeo. E ele saía filmando na rua, falando com a câmera, conversando com a câmera. E eu tenho esse problema. Eu não consigo. Sozinho, eu até vai. Vai travado, mas vai. Mas agora quando tem alguém olhando, alguém perto, às vezes eu não gosto nem de gravar em casa, porque eu acho que tem alguém escutando. Eu já falei isso já. Tudo bem eles escutar depois de gravado. Mas na hora que eu tô gravando, é uma sensação esquisita. As crianças de hoje em dia não tem isso. As crianças já nascem gravando vídeo já. Porque elas crescem com o celular na mão. E aí você dá um celular pra uma criança de, sei lá, de 8 anos. E fala assim, grava um vídeo pra mim. Ela vai pegar o celular, vai colocar na câmera sozinha. Ela vai desbloquear. Você nem deu a senha pra ela. Ela vai saber desbloquear, porque ela já viu um tutorial no YouTube. Ela vai colocar na câmera. Ela vai gravar um vídeo. Desenrolada. Criança desenrolada. Vai falar tudo normal. E o vídeo vai ficar bem melhor do que você fazendo várias vezes. E a criança fazendo uma vez só. As crianças de hoje em dia já nasceram na tecnologia. Mas eu tava falando da molecada lá que eu tenho... Não é medo. Mas toda vez que eu passo, eu acho que vai acontecer alguma coisa. E nunca vai acontecer nada. Ah, eu falei disso porque eu lembrei, porque eu tô aqui, né? Esqueci de dar os recados no começo. Se você gosta desse podcast e quer apoiar pra gente melhorar a qualidade, porque agora eu tô gravando aqui, ó, no meio do mato. Se vocês verem aonde eu tô olhando, só tem mato. É uma estrada de terra com um monte de mato do lado. Facinho pra desovar corpo. Eu tô falando, aqui é o lugar perfeito pra desovar corpo. Inclusive, de um lado tem um lixo queimado e do outro lado é lixo não queimado. Então acho que pelo menos a reciclagem aqui a galera respeita.
Porque de um lado é só coisa queimada, do outro lado é um monte de lixo, mas não tem nada queimado. Então, fica aí a preocupação com o meio ambiente. Mas se você gosta desse podcast, se você quiser apoiar, você pode ajudar pra gente melhorar a qualidade, comprar mesa de som, gravar numa qualidade melhor, sem precisar sair de casa, ficar no carro, no calor da porra, vindo gravar num lugar perigoso, com as pessoas me olhando. Então ajuda aí, PicPay, @o André Otávio, ou Pix, andré.otávio, @outlook.com. E aí você pode ajudar com qualquer valor. Qualquer valor vai ajudar muito, certo? R$ 1, imagina, R$ 1. O que é R$ 1 por semana? Vai dar R$ 4 no mês. Isso aí, R$ 4 é o quê? Não é nem um salgado, acho que o salgado hoje já deve ter... O salgado deve ser uns R$ 5, né? R$ 4. Depende de onde você compra. Mas é um salgado no mês. Quantos você fuma? Quantos cigarros? Quantos cigarros soltos? Eu lembro que quando eu trabalhava na padaria, o cigarro solto era 25 centavos. Então, dá 4 vezes 4, 16. É 16 cigarros soltos. Quantos vem no maço? Não sei, que eu não fumo. Mas você entendeu? É um maço de cigarro. Se você fuma, você vai me ajudar. Se você deixar de fumar um maço de cigarro por mês, você vai me ajudar e vai ajudar você, sua saúde. Então, o que você faz? No dinheiro do cigarro, você manda pra mim e aí eu mando pra você o podcast. E aí você vai, aí além de não fumar, você sai pra caminhar ouvindo meu podcast. Entendeu? É o tempo do podcast. Esse aqui tem 30 minutos. Você vai caminhar 30 minutos. O outro tem 1 hora. Você vai caminhar durante 1 hora. E aí você vai fazer 2 caminhadas por semana. Vai deixar de fumar um maço por mês. Entendeu? É só saúde. Aqui eu tô preocupado com você. Não, mas qualquer valor ajuda bastante, tá? E se você não puder ajudar, tudo bem também. Vamos continuar aqui tentando, gravando no carro, no calor, sofrido. Mas vamos continuar gravando. Mas você pode ajudar de outra maneira, que é o quê? Seguindo na plataforma de podcast e se inscrevendo no canal do YouTube. E aí você dá like lá quando sair no YouTube, comenta pro algoritmo do YouTube, das plataformas de podcast, distribuir para mais pessoas. Fechou? Então esses são os recados. Muito obrigado a todo mundo que vem escutando esse podcastzinho. Podcastzinho aqui. Certo? O ruim é que eu tô aqui, eu tô sem meu computador, então eu fico meio perdido. Porque eu não sei o que falar. Eu nunca sei o que eu vou falar. Às vezes eu tenho um tópico, eu anoto algumas coisas pra falar, mas às vezes eu puxo no computador. Então eu sempre vou lá, entro no site de notícia, porque eu tô sem assunto. Então eu tenho uma saída. Quando o computador, às vezes eu pesquiso alguma coisa. Agora, sem o computador fica mais difícil, porque eu não tenho onde eu pesquisar. E pior, eu tô sem internet. Porque eu sou pobre raiz, eu sou pobre sem internet. Eu uso Wi-Fi de casa. Pra que eu vou colocar a internet? Mas, deixa eu ver essa semana. O que aconteceu essa semana? Essa semana aconteceu uma coisa, pra mim, que foi engraçada. Eu não sei se vai ser engraçado pra vocês. Mas é o seguinte. Vocês sabem, quem escuta o podcast há mais tempo, ou você que escutou o podcast aqui, tá ligado que eu sou péssimo em português. Eu já falei várias besteiras, continuo falando e vou continuar falando. Porque eu falo assim e eu tô aprendendo. Então, até eu aprender, eu nunca vou saber 100% do português. Então, eu sempre vou cometer erro. Vou cometer erro. Eu gaguejo bastante, né? Eu falo muito mal. Mas eu sempre vou cometer algum erro. Só que a ideia é o quê? Diminuir a quantidade de erro, né? Então eu tô tentando melhorar isso. Então o meu português, ele é bem fraco. Bem ruim. E aí eu sei inglês também. Só que o meu português é como se fosse 60%. Meu português é 60%. Eu tô chutando alto ainda, hein? Talvez seja menos, mas é só pra base de comparação. Meu português é 60%. Eu sei inglês. Só que eu sei inglês, eu sei ler inglês e eu sei escutar inglês. Mas eu não pratico falar. Então eu sou péssimo pra falar inglês. Tanto que quando eu tenho que falar algum nome aqui ou alguma coisa em inglês, eu sempre falo errado porque minha pronúncia do inglês é ridícula. Que isso? Tá passando um caminhão aqui, eu espero que ele não caia no barranco, porque se ele cair, ele vai cair exatamente em cima de mim. Não vai cair. Pelo menos esse não vai ser. O meu português é 60%. Meu inglês eu colocaria que é
20 para 30% no meu inglês. Porque às vezes eu consigo entender, vai. Eu consigo entender, vai. 20 para 30%. 30% vou colocar. A metade do português. Então é bem ruim. Porém, uma vez eu vi em algum lugar que falou uma coisa que entrou na minha cabeça, que é assim, ó. Sobre idioma. Eu não sei falar português, eu não sei as regras do português. Se você falar o que é ditongo, eu não sei o que é ditongo. O que é uma sílaba tônica, eu não sei lá que porra que é sílaba tônica. Eu sei o que é sílaba. Se pedir pra eu separar a sílaba, eu vou separar. Mas agora, o que é sílaba tônica, eu não sei nem falar o que é uma sílaba tônica. Então, eu não sei as regras do português. Mas eu sei pela prática. Porque todo dia eu falo português, todo dia eu escuto português e eu leio em português. Então, pela prática, eu sei, mas eu não sei as regras. Então, eu não preciso saber tudo do português para eu conseguir me comunicar. Para eu conseguir falar o que eu penso. Mesmo falando errado, eu consigo expressar o que eu tô falando. O que eu tô... Você entendeu, né? Eu consigo falar e eu consigo entender também o que você fala. Mesmo se você falar errado, mais errado do que eu vou entender. Se você falar certinho, eu vou entender também. Então, eu não preciso saber 100% para eu conseguir me comunicar. Certo? Concordamos aí. Então, essa regra, depois que eu ouvi, eu não lembro onde que eu ouvi isso, mas depois que eu entendi isso, foi o que eu apliquei pro inglês. Porque o inglês, eu não sei a regra do inglês. Se você perguntar pra mim como que estrutura uma frase interrogativa do inglês, eu vou ter um problema em tentar explicar como é que faz isso. Mas eu consigo entender. Se tem uma pergunta lá, sei lá, qualquer pergunta em inglês, eu vou conseguir entender. Mas eu não vou conseguir saber desmembrar a pergunta, sabe? Falar o verbo, o sujeito, essas porra aí. Então eu consigo entender o inglês mesmo sem saber 100% da regra. Então eu comecei a aplicar isso pro inglês. Então eu comecei a me acostumar com o inglês. Por isso que eu assisto bastante coisa em inglês e eu assisto bastante coisa em inglês com a legenda em inglês. Pra eu me acostumar com a língua. Mesmo não sabendo todas as regras da língua. E aí eu entendi isso, eu falei assim, por que não aplicar isso em outras línguas? Uma vez um amigo meu, ele mora na França. E eu lembro que quando ele estava aprendendo francês, ele estudava francês pra caramba, ele falava em francês. E tipo, ele tava estudando, né? E aí eu encarnei um pouco de tentar aprender. Só que eu lembro que na época era muito chato o francês. Eu ainda acho meio uma língua meio... Eu não tenho saco. Uma vez eu tava assistindo um stand-up de um cara francês. E aí eu parei de assistir. Porque tava muito chato. Eu não tava conseguindo aguentar ouvir ele falar. E aí eu parei de... eu parei. Mas eu preciso terminar, inclusive, o especial. Mas aí o francês eu não consegui. Mas isso faz muito tempo. E aí eu falei assim, eu vou aplicar isso pro espanhol. Eu vou aprender espanhol também. Porque em vez de eu saber muito português e muito inglês, eu vou saber mais ou menos português, mais ou menos inglês, mais ou menos espanhol. Então eu vou aumentar o meu leque de conhecimento em vez de aprofundar em algum. Entendeu? Eu vou ser burro em todas as línguas. Mas você entendeu qual que foi a minha ideia? Porque eu já tenho uma noção de como aprender. Eu já sei como é que faz para aprender. Tanto que foi isso que eu vou fazer essa semana. Eu falei, eu vou aplicar o jeito que eu aprendi o inglês, eu vou aplicar no espanhol. Para aprender espanhol também. Então, o que eu ia fazer? Eu comecei a pesquisar. Eu achei um curso no YouTube para eu ter uma base. Então, eu ia ter uma base porque hoje em dia você acha tudo também. Você procurar no YouTube, você acha curso de graça. Não precisa nem ser no YouTube. Às vezes você acha algum site ou sei lá. Qualquer coisa que você vai achar curso de graça. Então, o que vai depender mais é da sua vontade de querer aprender. E aí eu falei assim, beleza, eu vou aprender o espanhol, porque aí vai ser mais línguas para eu saber menos. Aí eu fui lá, achei uns vídeos no YouTube, achei um canal que tinha várias aulas. E aí eu separei esse canal no YouTube, eu separei um caderno para eu começar a anotar, ter as anotações. Eu comecei a procurar a série na Netflix para eu me acostumar com a língua. Então, sei lá, tem La Casa de Papel, tem Narcos. Eu achei 2 séries de comédia lá. Uma era meio de super-herói. Tem na Netflix, eu esqueci o nome, eu não vou lembrar os nomes das séries. Mas uma de meio que um super-herói. E aí tinha 2 temporadas. O outro era uma série meio com drama. Não vou lembrar o nome também.
Mas eu já separei, então eu fui lá, eu sabia que eu ia estudar o inglês, eu ia estudar o espanhol, eu ia estudar, sabe, ver a videoaula, anotar as coisas, eu ia começar a me acostumar com a língua, eu ia assistir com legenda em português, né, porque eu não conheço espanhol, então eu ia assistir com a legenda em português, ia começar a procurar filme em espanhol, pra eu começar a me acostumar com a língua, porque é isso que você que não sabe alguma língua, o que você vai precisar é isso, uma videoaula pra você entender mais ou menos a base, sabe? Só para aprender o básico. Você vai precisar do básico. O resto você vai aprender só treinando e escutando. Então eu ia assistir a série por um tempo. Eu assisti com a legenda em português. Depois eu ia assistir com a legenda em espanhol. Eu ia me acostumando com a língua. E aos poucos eu ia aprendendo. E eu sei que se eu continuasse fazendo isso, se eu tirasse, sei lá, meia hora por dia, ou, sei lá, 3 vezes por semana, fazendo isso, eu ia me acostumar com a língua e 1 ano, 2 anos, eu ia aprender espanhol sem gastar nada. Eu não ia ficar fluente, claro, porque eu acho que daí só indo para algum país que fala espanhol e trocando ideia. Mas eu ia entender espanhol, pelo menos o básico, e eu não ia gastar nada, de graça. E eu ia me entreter, porque eu tava assistindo, eu tava procurando série, eu tava procurando filme. Apesar de ter o intuito de aprender, eu ia também ter entretenimento. E eu fiz tudo isso. Eu fui lá, eu separei o curso, eu separei o caderno, eu separei a série, eu falei, vou começar a assistir essa série. Falei, agora é isso. Beleza, abri o caderno, coloquei na videoaula, a mulher começou. Puta língua ridícula. Eu falei, quer saber, vai tomar no cu, e fechei. Eu desisti, mano. Eu não gostei da língua. Nossa, a mulher começou a falar, logo no começo eu vi acho que uns 3, eu juro pra você, eu vi acho que uns 3 minutos do vídeo. Ela tava só apresentando, ela nem ensinou nada. Ela só deu um oi em espanhol e eu falei, nossa, vai ser isso? Eu vou ter que estudar isso? Não gostei da língua, cara. Não gostei. E o foda é que agora eu meio que entendi quando algumas pessoas falam pra mim que não estuda inglês porque não gosta de inglês, tá ligado? Porque eu sempre falava assim, mano, como é que você não gosta de inglês? Porque ainda bem que eu gosto de inglês. Porque eu acho legal inglês, eu acho legal falar inglês. Xingar inglês, meu Deus do céu, eu acho muito legal xingar inglês. Por causa do Chapéu Show, eu fico em casa falando bitch o dia inteiro. Alguém liga pra mim, eu bitch. I'm Rick James, bitch. Eu gosto de falar, parece que eu tô falando alguma coisa importante. E ainda bem que eu gosto. Pra mim fica mais fácil. Porque faz tempo que eu estudo inglês e tento aprender. E aí quando alguém fala que não gosta de inglês, eu falo assim, mano, como é que você não gosta de inglês? Só que aconteceu comigo com o francês, que na época eu nem entendia por que aconteceu, e com o espanhol agora, que eu entendi o que aconteceu com o francês também. Porque eu não tive vontade de aprender o francês, porque eu achava a língua chata. E aí eu coloquei o espanhol, achei chato também. Aí eu não aprendi. Em minha defesa também, se for ver, o inglês ele é mais necessário, né? Porque, bom, sei lá se é mais necessário, mas eu acho que em qualquer empresa, em indústria e essas paradas, se for pra escolher uma língua, a galera prioriza o inglês, né? E aí, qualquer coisa que você for fazer, você faz nos Estados Unidos. Então, acho que o inglês, se for colocar numa balança, entre pelo menos o francês, o espanhol e o inglês, eu acho que o inglês é mais importante. Então, mesmo você não gostando do inglês, é meio necessário você aprender. Para comédia, pelo menos, isso é essencial. E eu saber inglês, eu tenho mais referência do que quem não sabe inglês. Porque eu consigo ver mais conteúdo do inglês, ainda mais que o stand-up começou nos Estados Unidos. Então, tenho mais coisas para aprender. Mas eu gostar de inglês me ajuda muito. Porque imagina, se eu precisasse... Precisasse não, né? Mas se eu soubesse que o espanhol, por exemplo. Se eu soubesse que o espanhol ajuda, porque de alguma forma o espanhol vai me ajudar muito. Só que o espanhol é chato, ia ser muito mais difícil eu estudar. Porque o inglês, pra mim, eu estudo de boa, porque eu gosto. Eu quero tentar aprender e melhorar. Agora, quando você
faz mais por obrigação do que por querer, aí fica mais difícil. E aí foi isso pra mim. Mas foi engraçado porque eu separei tudo. Eu fiz tudo, caderno, curso, as videoaulas, né? Série, eu separei tudo. Só falei assim, agora vai começar. Quando começou o vídeo, eu fui lá e fechei. Porque era muito chato. Mas eu acho que eu ainda vou fazer isso. Eu ainda acho que eu vou fazer, porque eu lembro que quando eu assisti Narcos, eu gostei. Eu gostava do jeito que o Pablo falava. Pablo Escobar, né? Não a Pablo Vittar. Não tem nada a ver com a história. Mas eu gostava do jeito que o Pablo falava. Então, talvez. Talvez. Um dia eu ainda consiga começar. Porque agora eu ia começar mais por querer aprender mesmo. Não por necessidade. Porque, por exemplo, saiu um. Sei lá. É porque é difícil explicar. Olha os moleques passando, ó. Os moleques que eu falei no começo do vídeo. Tá passando só 3 agora. Se os 3 quiserem vir aqui roubar meu celular, meu carro e minha carteira, eles roubam de boa. Eu não vou poder fazer nada. Mas eu ainda vou querer, eu quero ainda aprender espanhol. Porque fala em vários países, né? Acho que é tipo 20 países. Sei lá, é bastante países que falam espanhol. Então aumenta o seu leque de. Porque, por exemplo, agora eu não tenho dinheiro para viajar. Mas imagina, daqui, sei lá, 15 anos, eu tenho uma vida financeira melhor. Qualquer coisa também vai ser melhor. Mas eu tenho uma vida financeira melhor e eu possa conhecer alguns lugares. E aí eu vou viajar lá pra Espanha, pra qualquer lugar aí. E sem conhecer a língua. Fica mais difícil me comunicar. Mesmo eu sabendo inglês. Às vezes não é todo lugar que fala inglês. Então é melhor pelo menos eu ter noção do inglês e ter noção também do espanhol. Então eu ainda quero aprender o espanhol. Mas agora foi muito difícil. Às vezes também era meu momento. No momento que eu coloquei o curso, não era o momento que eu estava 100% aberto na ideia de aprender o espanhol. Falta algum outro incentivo pra mim, tá ligado? Porque o único incentivo que eu tenho agora é de expandir o meu conhecimento de algum idioma. Eu sei a técnica para aprender. Eu sei que se eu começar agora, daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu não vou estar fluente, mas eu vou estar conseguindo pelo menos assistir, por exemplo, uma série ou um filme em espanhol com a legenda em espanhol, sabe? A legenda original. Só que falta. O único incentivo que eu tenho agora é o quê? Eu querer aprender. Eu querer expandir esse conhecimento. Só que como a língua é chata, se for colocar numa balança, o peso de ser mais chato é maior do que o peso de querer aprender. Agora, se eu ficar sabendo que, sei lá, eu preciso. Vai ter uma guerra no Brasil e eu preciso mudar pra Espanha. E aí vai ser um incentivo, né? Porque vai ser necessidade. Eu usei o puto exemplo extremo. Mas você entendeu, né? Eu preciso de algum outro incentivo que seja. Que, que o peso do incentivo seja maior do que o peso da chatice que é a língua. Que eu achei, pelo menos. Mas eu não sei, eu acho que eu vou começar a assistir. Vou procurar alguns filmes, alguma coisa assim, pra eu assistir. Vai que eu comece a gostar. Porque acho que o inglês foi isso. O inglês eu comecei a gostar por. Sabe, por pancada mesmo. De tanto eu assistir coisa em inglês e ver coisa em inglês e falando em inglês toda hora, falando em inglês, eu acho que chegou uma hora que não foi nem que eu gostei, foi que eu me acostumei com o inglês. Então às vezes o espanhol é isso também. Às vezes se eu ficar forçando minha cabeça, assistir sempre filme em espanhol, ou começar a assistir alguma série em espanhol, sem o intuito de aprender, mas pra assistir só. Aí às vezes igual eu fiz com o Narcos, porque eu lembro na época que eu assisti Narcos, eu achava mó da hora. Eu falava, mano, eu vou aprender essa língua também. Então, eu preciso ver o que eu faço pra aumentar esse peso aí, pra eu aprender espanhol também e ser mais línguas que eu domino, né?
apesar de eu não dominar nenhuma. Então eu vou saber mais ou menos português, que eu já sei, mais ou menos inglês, que eu já sei também mais ou menos, e espanhol que eu tô querendo aprender. Inclusive, se alguém estiver escutando aqui e quiser patrocinar um curso de espanhol pra mim, fica à vontade, tá? Eu aceito essa permuta aí, a gente faz aqui no podcast, eu falo de espanhol toda hora. Eu mudo até pra André Otávio Espanhol Podcast. Ou aprende espanhol em 24 horas. Sei lá, eu mudo aqui, cara. Tudo por uma grana. Eu me vendo fácil, eu já vendi voto. Você acha que eu não vou vender? Ih, rapaz, eu já fiz boca de urna. Você acha que eu não vou vender o nome do podcast? Fácil. Então, se alguém aí é professor de espanhol ou professora de espanhol, ou conhece alguém que tem um curso de espanhol e quer patrocinar o podcast, a gente faz essa parceria aqui e já era. Fechou? Então, o cara passou encarando aqui. Meu Deus do céu, se ele resolve me roubar, ele rouba, apesar de ser velho. Mas é isso, eu achei engraçado. Eu achei engraçado a cena toda. Deu pesquisando todos os bagulhos, separar curso, série, tudo. Começar a videoaula ou fechar em menos de 3 minutos de videoaula. Mas é isso, era isso que eu tinha pra falar. Até que eu consegui falar o que eu queria falar nesse episódio aqui. É isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui. Pra quem vem escutando, se você é novo no podcast, eu acho difícil, mas seja bem-vindo. Vai ter episódio toda segunda-feira. Toda quinta-feira tem episódio novo. Segunda-feira é 1 hora. André Otávio Podcast. De quinta-feira é meia hora só. Mente vazia. Eu só tô aqui falando. O André Otávio também, eu fico falando sozinho. Mas é estranho eu falar o nome André Otávio Podcast, ele virou um nome de alguma coisa, sabe? Igual, sei lá, Sucrilhos. Sabe? É o nome de alguma coisa. Não é mais meu nome, parece que não é meu nome. André Otávio é meu nome, mas é o nome de um produto, então, sei lá, é esquisito. Mas é isso aí, muito obrigado por quem tá escutando. Se você quiser apoiar, ajudar esse podcast aqui pra gente comprar uma mesa de som e melhorar a qualidade dele, PicPay, @o André Otávio, Pix André Otávio Podcast. Não, nada a ver, não faz nem sentido o que eu falei. O Pix é andré.otavio@outlook.com. Já tô meio confuso, que eu acho que é o calor do carro. Porque tá calor, viu? O ar-condicionado quebrou. E aí fica nesse calor aqui. Mas é isso aí, acho que eu vou dar uma corrida assim, viu? Acho que dá pra aproveitar. Não vai ter sol, mas tá de dia. Então é isso, muito obrigado. Você que escutou até aqui. Se inscreve lá no canal do YouTube. E tenha um ótimo final de semana. Falo com vocês na segunda-feira.